Salve galera, meu nome é Daniel e hoje nós vamos fazer o último episódio da trilogia caótica sobre as previsões das eleições para 2022. Muita gente já vem falando sobre as eleições de 2022, tentando prever quais vão ser os candidatos, tanto da esquerda quanto da direita, e fazendo nossa leitura sobre a possível conjuntura de forças. Todo mundo tem falado muito sobre as eleições do executivo, né, eleição presidencial, mas pouca gente tem falado sobre as eleições do legislativo. Mas eu acho que dessa vez quem vai compor tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado vai ser mais relevante do que quem vai sentar na cadeira presidencial. Nesse vídeo aqui eu vou explicar por que eu acho isso. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava o bolo da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! (2030) Esse é o ano em que muitos especialistas em meio ambiente e climatologistas concordam que, se nada for feito, vai ser o ano em que a Amazônia vai começar a entrar em colapso. Algumas pessoas acham isso alarmismo, porque a Amazônia é grande, muito grande. Ela tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é maior do que a União Europeia todinha, vocês acreditam nisso? Por causa desse tamanho gigantesco da Amazônia, nunca houve muito interesse ou preocupação em preservá-la. A Amazônia também é considerado o bioma mais rico do planeta. Uma a cada 5 espécies de animais ou plantas, na verdade, está na Amazônia. Esse número pode ser subestimado, já que, na verdade, os cientistas eles não conhecem todos os seres vivos que existem na Amazônia até hoje. Mas aí você pode me falar, Dan, eu não gosto de bicho, eu não gosto de planta, entendeu? Lá na Amazônia deve ter muita muriçoca, né? Então, mas e de água? Você gosta de água? A Amazônia, além de ser um dos principais reguladores climáticos do planeta, ela também é responsável pelo fluxo de chuvas que acontece na América do Sul, na América Central e em grande parte do sul da América do Norte. Para explicar isso melhor para vocês, eu vou chamar a ajuda de ninguém menos do que o do Dr. Pirula. Vai, Pirula, é com você! A Amazônia, na verdade, ela é fundamental no que diz respeito à manutenção do clima. A Amazônia é um sistema de autoalimentação de umidade. Por quê? Você tem rios muito caudalosos ali em volta, né? Você tem o rio Amazonas e todos os seus afluentes, né? Que são rios enormes, com muita quantidade de água. O solo também tem bastante água. Isso propicia o desenvolvimento de florestas, né? de formações arbóreas. Essas árvores, né? Elas crescem, elas aproveitam a água, né? Elas vão crescendo e os vegetais suam, né? Eles têm uma exudação, né? de água. Essa exudação, ela gera vapor de água e que vai formando aquela capa de umidade que protege uma floresta. Graças a essa capa de umidade, chove mais, alimenta o rio. Aí o rio faz que cresça mais floresta e aí você tem uma retroalimentação positiva aí. Você tem a floresta se mantendo pela própria existência da floresta. E essa umidade, ela não fica só restrita à Amazônia, né? Mas ele vai para a região sul do Brasil, por exemplo, passa pelo Pantanal. Tem especialistas que dizem que ela chega até lá, passa pelo Caribe e tal, vai até o sul dos Estados Unidos. Ou seja, é um fator climático muito importante, né? O sumiço da Amazônia, ele poderia gerar uma modificação climática gigantesca. Os especialistas falando que, pode piorar fenômenos como o El Niño, porque vai atuar nas correntes oceânicas e na quantidade de umidade que vai para os oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. Vai secar provavelmente quase tudo o que sobrou de água do semiárido do Nordeste, vai bagunçar totalmente o clima aqui do Sul e Sudeste. Na verdade, esse sistema de retroalimentação positiva de formação de floresta, ele tem um limite. Se você reduz muito a quantidade de árvores, ele não consegue mais manter esse processo. E muito pelo contrário, quanto mais árvores você vai cortando, menos umidade no ar você vai ter, menos chuva você vai ter, e aí menos árvore você vai ter, e aí você vai ter um sistema de retroalimentação negativa. E aí a floresta não se mantém. E há esse fenômeno é chamado de savanização, a transformação da Amazônia numa extensão do cerrado. Menos do que isso, a floresta vai acabar virando cerrado, mesmo que você não desmate ela, simplesmente porque não há como ela ter esse sistema de retroalimentação de umidade. 2030. Esse é o ano em que a maioria dos especialistas concorda que a retroalimentação da Amazônia pode começar a ter um fator negativo. O que o Pirula explicou aí é que o desmatamento da Amazônia pode causar uma catástrofe, tanto no clima quanto no fluxo das chuvas. Na verdade, não é muito difícil de entender. Até uma criança de 7 anos poderia explicar pra gente. Por isso eu vou chamar o irmão do amigo do cunhado do Greg, que amava toda a quadrilha, pra explicar melhor pra gente. A floresta puxa a água do solo e solta essa água no ar sob a forma de vapor. Quando esse vapor condensa, a pressão atmosférica sobre a floresta fica mais baixa. É isso que força o ar úmido que está sobre o oceano a entrar no continente. É tanta água circulando pelo ar que esse fluxo é chamado de rio voador. É isso que faz chover ainda mais na floresta e no resto do país.
quantidade de vapor que a floresta emite diminui. A pressão atmosférica aumenta e o fluxo pode mudar de direção. O rio voador vai passar a correr da floresta pro oceano. E a floresta pode virar deserto. Aí você vai se fuder. Mas Dan, esse vídeo não era sobre as eleições de 2020? Por que você tá falando de meio ambiente, cara? Então, eu vou explicar tudo, mas antes, deixa o seu like aí e se inscreve no canal, valeu? Em 1987, o Brasil devastou uma área da Amazônia equivalente a todo o território da Suíça. Foi tão devastador que depois disso começou a haver mais fiscalização e demarcação tanto de áreas de preservação ambiental quanto de áreas indígenas. Desde então, o Brasil começou a ter uma preocupação que era, na verdade, parcial com a Amazônia. As coisas só começaram a ser aplicadas mesmo a partir de 2003. Aí meus amigos petistas já estão dizendo: ah, esse foi o ano que o Lula entrou. Mas, na verdade, a principal responsável por essas medidas serem aplicadas de fato foi ninguém menos do que ela, Marina Silva da Casa Mendes, primeira de seu nome, nascida em Rio Branco, desemparelhadora do IBAMA, anormalizada, mãe da demarcação ambiental, guardiã da Amazônia e protetora do meio ambiente. A Marina foi nomeada como ministra do meio ambiente em 2003 e ficou no cargo até 2008. Nesses 6 anos ela arrumou treta com quase todos os ministros do Lula, né? Arrumou treta com a bancada ruralista e seus interesses econômicos escusos e arrumou até treta com a Dilma por causa do IBAMA. Todo mundo fica achando que a Marina é da paz, mas quando o assunto é preservar o meio ambiente, meu amigo, ela roda a baiana facinho, viu? Não é à toa que a revista The Guardian colocou a Marina na lista das 50 pessoas que poderiam salvar o planeta em 2008. 2012 foi o ano que a gente menos desmatou. É verdade que a Marina não era mais ministra do meio ambiente, mas todos os mecanismos que ela tinha ajudado a criar ainda estavam funcionando relativamente bem. Isso começou a mudar no segundo mandato da Dilma, quando a presidenta se viu forçada a negociar com o Centrão e com a bancada ruralista para conseguir ter governabilidade. Com isso, o desmatamento voltou a crescer e ele teve o seu ápice em 2016 e 2017, durante o governo do Temer. Em 2018, a gente elegeu o Bolsonaro, mas ele não foi a única desgraça que a gente colocou no poder. Hoje nós temos 225 deputados federais e 31 senadores compondo a bancada ruralista. Junta isso com o Ricardo Salles como ministro do meio ambiente e a gente tem uma receita certa para o desastre. Os ruralistas, eles não são fortes só porque eles são numerosos. A gente precisa lembrar que 23% do PIB é composto pelo agronegócio e quase 50% de tudo que o Brasil exporta vem da produção rural. Ser permissivo com os ruralistas não é exclusividade do governo Bolsonaro, do governo Temer. Na verdade, desde a época do Lula e da época do FHC, a nossa economia vem sendo cada vez mais baseada em commodity. Isso é péssimo, tem a ver com a desindustrialização do Brasil, né, impactos na economia e tudo, mas isso é tema para outro vídeo. E eu não vou me aprofundar porque agora faltam só 9 anos. 9 anos para 2030. A gente precisa colocar a preservação da Amazônia acima de qualquer outra prioridade, porque se a gente não fizer isso, a gente corre risco de simplesmente não existir futuro. É simples assim, gente, nada menos. A gente tá aqui debatendo se o Bolsonaro vai terminar o mandato ou não, se ele vai conseguir se eleger em 2022, se o Lula vai ter seus direitos políticos de volta, se o Ciro ou a Marina são de direita ou de esquerda, mas nada disso importa se a gente não conseguir preservar a Amazônia. Porque se a gente não conseguir fazer uma força para essa preservação, talvez a gente não consiga se preocupar como que vai ser a eleição de 2030 ou a de 2034. Vocês entendem isso? Talvez mais importante do que quem vai sentar na cadeira presidencial em 2023 seja a gente se preocupar com o fortalecimento da bancada ruralista. A gente precisa fazer com que o poder do agronegócio diminua dentro do legislativo. É imprescindível que isso aconteça. A gente precisa observar com muita atenção quem a gente vai eleger como deputado, quais são as propostas de meio ambiente de cada pessoa que a gente vai votar. Porque a gente tá falando de ter ou não ter um futuro, sabe? Eu não entendo como ninguém tá falando disso, né? No primeiro vídeo, né, no vídeo sobre a direita, eu falei isso. Eu acho, no terceiro vídeo eu vou falar sobre uma parada que eu acho bizarro ninguém tá falando. Eu espero que mais vozes se unam a mim nisso daqui. Porque é realmente muito importante. Não existe assunto mais importante do que se vai ter ou não vai ter futuro. Entendeu? É simples, gente. Não tem muito o que ficar discutindo sobre isso, tá? Eu peço
a todos vocês e a cada um em particular que mantenham os olhos abertos em relação a isso. Bom, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda a sua ideia aí nos comentários e compartilha o vídeo para ele ter mais alcance, para ele chegar mais longe. E não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!